Dale porco, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que está essa liderança aí? Espero que bem. Vamos falar hoje um pouquinho, né, sobre a partida Palmeiras e Fluminense ali no Brasileirão, né, disputada ontem à noite. Partida ali que foi bem difícil, como a gente esperava, né? Então temos alguns pontos aí para tratar desse jogão de bola, né? Sem dúvida foi um jogão de bola. Antes da gente tratar aí do assunto do vídeo, eu queria só agradecer a vocês que estão passando aí pelo vídeo, né, pela primeira vez, ou já são inscritos no canal, ou recém-inscritos no canal. Então, bem-vindo a todos. Se estiverem curtindo o trabalho, não deixe de deixar aquele like, comenta aí pra gente poder, né, fomentar uma discussão sadia, né, tratar aí sobre os assuntos, né, dos vídeos. Conto muito com vocês, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos falar do líder do brasileiro, Palmeiras. É isso aí. Fizemos uma grande partida, eu acho, assim, contra um bom adversário, né? Eu acho que esse é o tipo de vitória que tinha que vir na marra, literalmente, né? A gente tá precisando vencer jogos pesados, vencer jogos grandes, né? Mesmo que a gente às vezes não desempenhe tão bem, né? No final do jogo, a gente precisa trazer o resultado, né? O Palmeiras tá ainda se encontrando, né? Durante esse início, ainda podemos dizer assim, de ano, né? Disputando aí vários jogos interessantes, né? Hora oscilando para baixo, hora oscilando para cima, né? Bom, testamos bastante o elenco ali no começo do Paulistão, então agora nessas fases finais e, né, o brasileiro começando para valer, a gente tem que mostrar mais, né? E eu acho que isso está acontecendo devagarzinho, né? A gente está encaixando as peças. Mais uma vez o Arias começou no banco, né? Então a gente não contou com ele inicialmente, mas ele entrou no segundo tempo, jogou mais minutos do que no jogo contra o Capivariano, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre a partida do Arias, né? Um ponto interessante aí da partida, né, que eu tava analisando ontem, né, e hoje também, foi que foi mais uma partida em que o Palmeiras, grande parte da partida, não teve a posse, né, o controle de jogo, né? Uma coisa que a gente hoje possui jogadores, né, de nível para reter mais a bola, né, ali Marlon Andreas, Maurício, o próprio Alan, né, o Flaco, são jogadores inteligentes, né? Sem contar o banco, né? Que nós temos Evangelista, Felipe Anderson, o próprio Arias. Muitos jogadores técnicos, né? Que gostam de bola no pé. Então, não é algo que o Palmeiras consegue fazer ainda, né? Assim, com fluidez, né? Dominar os jogos em boa parte, né? Assumir o controle, ter a posse, ter paciência trocando bola, né? Trocando passes. Ali, a gente ainda é um time assim, muito acelerado, muita transição, né? O Palmeiras ele acaba querendo buscar o contra-ataque com muita velocidade. A gente pega uma bola, o pessoal já sai correndo, aí é lançamento na ponta e correria. É uma maneira de jogar futebol, né? E eu acho que dentro da partida deve haver momentos, né, que a gente tem que se segurar um pouco, aproveitar os contra-ataques, momentos que a gente precisa pressionar a saída, momentos que a gente precisa controlar até para o nosso benefício e não deixar o adversário crescer no jogo, gostar do jogo. Então, toca a bola, vai no goleiro, vai na zaga, vai no volante, vira para um lado, vira para outro. Ter paciência. Não é todo momento que a gente, não, pega a bola, vamos fazer gol, sai correndo, pega a bola toda hora, toda hora, toda hora. Acaba virando um, assim, pode funcionar, né, em algum momento, mas assim, acaba virando um bate-rebate, né? Porque a gente pega a bola, recupera, vai, lançamento, tenta uma jogada, perde, perdeu uma posse. Aí os caras vêm. Aí roubou uma bola, vai, corre, tenta, perder uma posse. Aí os caras vêm. Então fica bate e volta, bate e volta. A gente não rouba uma bola e vamos trabalhar ela agora. Vamos criar uma melhor oportunidade aqui, pra lá, pra direita, pra esquerda. É muito acelerado o jogo do Palmeiras, né? Eu acho isso. Eu acho que a gente tem características, né? Principalmente o Vitor Roque, né? Que é muito forte no ataque, né? Um cara, um touro. Puxa a marcação, puxa a zaga pra trás. Eu acho que. E tem velocidade, né? Pra ir atrás dessas bolas. Eu acho que a gente tem que usar também, né? Essas armas. Mas não o tempo todo, né? A gente tem que ter a consciência daquele momento que, calma. Vamos segurar um pouco aqui. Até para favorecer, né? Um pouco os nossos jogadores. Não cansar tanto, correndo igual louco pra lá e pra cá. Mas a gente ainda tá, assim, perdendo um pouco o fio da meada, né? Nesse comportamento em campo, né? A hora a gente fica muito lá atrás e para de atacar 100%. Hora a gente sai igual louco atacando e dá muito espaço. Então ainda eu acho que falta encontrar esse equilíbrio exato, né? Aí eu não sei se são questão tática, técnica, né? Física. Ou o Abel ainda precisaria fazer alguns ajustes na escalação ali para ficar mais redondinho,
né? O Palmeiras conseguir jogar um pouco melhor, sem correr tantos riscos. Então, é de se pensar, né, pessoal? Então, como eu estava falando, pontos que eu achei interessante, né? O Palmeiras acabou terminando a partida ali com 41% de posse de bola, né? Chegou a momentos que a gente ficou até com menos, principalmente ali o fim do primeiro tempo. A gente tomou uma pressão grande do Flu, né? Poderiam até ter feito mais gols. O Flu acabou com 59% de posse, que é uma posse alta, né? Para um visitante, né? O Fluminense teve mais esse estilo de jogo de troca de passes, de paciência, de controle. E o Palmeiras jogou mais assim, uma boa parte do jogo no contra-ataque, na transição rápida, né? A gente acabou não conseguindo ser tão efetivo, né? Com a bola no pé. Mas um número que chama atenção, né? Que o Palmeiras, mesmo com menos posse de bola, conseguiu 14 finalizações, né? E o Fluminense 18. E são números bons, números altos. 18 do Fluminense eu acho muito alto para um time que está visitando a gente, né? É perigoso, né? A gente pega times aí mais fortes, com mais poder de fogo, a gente pode ter tomado até mais que um gol, né? Como a gente tomou nesse jogo. E dos chutes que os dois times tiveram, né? Palmeiras 14 e o Flu 18, ambos acertaram 8 no gol, né? Então a gente foi perigoso dentro do nosso estilo, né? Eu só acho que a gente precisa encontrar mais o equilíbrio na partida, né? Aí eu não sei também, eu falei de físico, técnico, pode ser também psicológico, né? Os jogadores pegarem essa maturidade, os jogadores pegarem essa experiência, sentirem o jogo, falar, vamos, chegou a hora da gente dar uma seguradinha, vamos tocar passos aqui, vamos pôr os caras na roda. Agora é hora de a gente pressionar, vamos pressionar. Ainda falta um pouco dessa sincronia fina, mas eu acho que isso aí com o tempo, e agora o Abel tá repetindo bastante o time, então eu acho que a gente tende a melhorar nesse aspecto, né? O jogo em si a gente começou muito bem, eu acho que a gente marcou a pressão, né, no Fluminense e conseguimos rapidamente ter chances ali, né, no início do jogo, roubando bola em erros deles, né, provocados pela nossa marcação. Em um deles, a bola acaba caindo com o Andreas, né, que participa ali com o Maurício, e ele enfia uma bola interessante para o Vitor Roque, que toma a decisão, né, de não bater pro gol, ele tenta puxar o Fábio, né, para driblar o goleiro, e o Fábio toca sim, né, o joelho dele naquela escorregada que ele vem ali, né, no movimento de tentar abafar o Vitor Roque, o joelho dele acaba pegando, né, a perna de apoio do Vitor Roque, que ali no movimento e velocidade recebe a carga e cai, né, assim. Você vai dizer, ele poderia continuar de pé depois desse impacto? Talvez sim, talvez não. Eu acho, na minha opinião, que o goleiro se coloca em risco, né? Ele coloca em risco a equipe dele no momento que ele sai todo atabalhoado assim na bola, né? Então, nessa, como ele tocou, né? O VAR com certeza analisou de câmeras diferentes e confirmou o penal do juiz. Eu acho que não tem muita discussão. Para mim, pênalti. E o Vitor Roque bateu bem seguro, né? Foi firme, bateu no meio, rasteiro. O Fábio não teve a mínima chance. Abrimos o placar rápido e continuamos em cima do Flu, né? Marcando pressão. Em mais uma retomada de bola ali, né? A gente conseguiu acionar o Alan com espaço para correr, igualzinho ele gosta. E ele já está se especializando em fazer esses cortes pro meio, né? Ele acaba conseguindo sempre passar pelo marcador e tá batendo bem, né? Então dessa vez, não sei se o Fábio pegaria, porque a bola é bem no cantinho, mas ela tem um desvio, acaba, né, matando ele ali. A gente faz 2-0 com justiça, né? A gente estava bem na partida até aí. E aí o Palmeiras segura um pouco o jogo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Passou ali dos 30, 35 do primeiro tempo. O Palmeiras recua muito, dá muito campo ao Flu, que toca, né? O estilo do Flu é assim, né? De paciência, de toque de bola. O Lúcio estava jogando muito, né? O meia deles que veio da MLS o ano passado. Um bom jogador que veio da MLS, tá vendo? Não é todos que são perninha, né? Esse cara aí, eu não sei assim ao certo o histórico dele, eu nunca cheguei a pesquisar a fundo, eu não conheci inclusive ele até o momento que ele veio pro Brasil, né? Aí depois eu fui dar uma olhada, falei, não, o cara é bom, né? Parece um meio interessante, se encaixou bem no Flu, né? Então, ele parece ser um cara um pouco mais experiente, né? Mais rodado, então, mesmo estando na MLS, né? A qualidade dele dá pra ver que ela é bem vista, né? Assim, diferente do Mikael, do Facundo. O cara era um motorzinho no meio campo ontem, um meia participativo que chuta de esquerda, chutou de direita, fez um gol. Deu muito trabalho, ainda bem que ele sentiu a lesão e acabou por sair. Não sei se sério ou não, né? Porque o Zubeldia também tá pensando na semifinal contra o Vasco, né? O jogo de volta. Então, pode ser que ele poupou por precaução. Mas a gente agradeceu.
porque o Flu pressionou bastante, o Carlos Miguel foi muito bem nas defesas que ele fez, né, quando precisamos dele, e por pouco não escapamos de um empate no fim do primeiro tempo, pela maneira como o Palmeiras recuou estranhamente na partida e parou de atacar, acertar passes, nada mais dava certo, ainda bem que acabou 2-1 no primeiro tempo, então foi bastante interessante pra gente continuar ali, né, em cima dos caras, ajustar no intervalo e voltar melhor. E foi o que aconteceu. Na minha opinião, voltamos muito bem para o segundo tempo, né? Tivemos o mesmo time mantido por um princípio. O Fluminense tirou, colocou o Soteldo. Achei que o Palmeiras se organizou melhor no segundo tempo. O Fluminense continuou atacando sim, teve chances, mas eu achei que a gente já estava marcando um pouco melhor eles e explorando melhor as jogadas. Acho que ficou o segundo tempo mais oscilando, né? E tem momentos do Flu, momentos do Palmeiras, momentos do Flu, momentos do Palmeiras. E quando era o nosso momento, não era apenas contra-ataque, a gente estava tocando a bola, a gente estava tentando encontrar opções, né? E aí o Abel foi buscar no seu banco, né? Porque até porque os jogadores estão jogando muitos jogos seguidos, né? 3 dias, jogo. 3 dias, jogo. Então, tá puxado. São muitos jogos importantes agora. É fase final do Paulista. Então, os jogadores foram sentindo, deu a perceber isso, né? Kelvin, o próprio Mário e o André estavam cansados. O Vitor Roque deu vários piques no jogo, estava muito cansado em determinado momento, flaco. O próprio Maurício, né? Assim, os jogadores estavam sentindo o Alan, a sequência e pensando na semifinal. Não é interessante mesmo o Abel deixar os caras se esgoelar totalmente. Então ele usou o banco, o Arias entrou mais cedo e eu achei que ele fez uma partidinha top. Mostra muita qualidade. Então, uma coisa que ele tem que eu admirava lá da época do Flu é como ele é um jogador assim difícil de tomar a bola dele, né? A bola gruda no pé do Arias. Ele fica com ela ali coladinha, ele gira na marcação. Ninguém tira a bola do cara, velho. Ele é forte, né? Ele retém ela bem assim e tem visão, distribui, né? Assim que ele entrou, ele já fez umas jogadinhas. Ele é muito interessante, ele é muito inteligente jogando, né? Eu acho que ele vai ganhar o lugar do Maurício rapidamente, assim. O Maurício foi mal ontem, não achei que foi mal, mas foi bem. Também não achei que foi bem. Mais uma vez, mais um jogo nota 6 do Maurício. Que ele faz bem a parte tática, ele fecha os espaços, ele tenta atacar do jeitinho dele, mas não é um cara que tem um drible, que constantemente põe o jogador na cara do gol, chuta no gol. Ele é um cara mais travadão, assim, ele é interessante, mas para começar, assim, falar os 11 melhores do Palmeiras é esses caras, o Maurício não tá dentro, né? Eu acho que o Arias é mais interessante. Até acho que o Abel poupou, né? Trocou ali os jogadores no meio do caminho, trocou ali o Andreas Pereira, né? Trocou o Flaco, mas não tirou o Maurício, ele deixou o Maurício até o finalzinho. Para mim, isso indica que o Maurício, por ter gastado a energia, né, toda até o finzinho do jogo, não joga contra o São Paulo. Eu acho que ele começa no banco, né? Ele vai ser poupado, ele vai entrar com Arias, quase certeza. Arias e Alan. Esses jogadores vão jogar desde o início. Eu tô sentindo, né? Posso estar errado, mas assim, ele deixou o Maurício até o final do jogo. Ele poderia ter tirado ele em alguns momentos, ele optou por fazer umas outras alterações, colocou o Giai, que eu achei que entrou bem também, fez bem a parte defensiva, né? E foi bem no ataque quando ele atacou também. Eu acho que o Giai ele é melhor do que o Kelvin nesse momento. Eu acho que ele traz mais segurança pra gente, né? Então, a gente tomou um sustinho no segundo tempo também, né? Uma bola na trave do chute que o Savarino, né? Deu um chute muito bonito. Teve também aquele voleio do Soteldo. Palmeiras teve a chance com Sousa na trave, Vitor Roque na trave. E entre outras chances, né? Que acabou a jogada não se concluindo com a finalização, mas foi perigosa. Então, foi mais interessante o segundo tempo, né? Foi mais equilibrado. O Lute ter saído ajudou o Palmeiras, com certeza. E eu acho que foi justo, assim, o resultado. Eu não vi irregularidades do juiz, não vi nenhum problema, assim, que a gente possa levantar de... Não, foi injustíssimo a placar, era pra ser empate. Eu acho que a gente conseguiu defender bem o Fluminense. A gente segurou dentro do possível. O nosso goleiro atuou muito bem. Então, partidaça. Um time que estava precisando, né, de jogos grandes, esse foi mais um que a gente conseguiu vencer. Um time muito possivelmente aí de G6 esse ano, né? Então, é importante vencer esse tipo de jogo, né? Difícil, com um adversário qualificado, porque a gente vai ganhando casca, né? Esses jogadores do Palmeiras precisam de casca, casca cada vez mais para em momentos importantes lá na frente da temporada, fase final de Brasileiro, fase final, né, não sei, Copa do Brasil,
Libertadores, a gente esteja voando, né? E os jogadores mais frios, com a cabeça mais focada, né? Para conseguir pensar e fazer as coisas corretamente em campo, né? Tomar as melhores decisões, né? E aí, obviamente, se converte em boas jogadas, converte em gols, quem sabe em títulos, né? Então, jogos como esse, né? Vencer jogos como esse, eles são, assim, extremamente importantes para um caminhar, né, no ano, né? Então, a gente viu, pô, como foi muito bom o nosso banco entrar, dar fôlego novo, manter a qualidade, né? O Lucas Evangelista também entrou bem, Jai, como eu falei, entrou bem. O Felipe Anderson teve pouco tempo, mas é um bom jogador, quando ele entra, não cai o nível, né? O Sousa entrou bem, deu um calor, chutou uma na trave lá. Então, assim, a gente tá né, se encontrando. Cada jogo que passa, a gente tá melhorando. Eu acho que o time ainda falta algum ajuste fino, como eu falei, para ficar top. Talvez o Giai no lugar do Kelvin e o Maurício sentando no lugar, né, o Ares dando a graça de titular, né, e o Maurício ficando no banco como uma opção, uma boa opção. Então, acho que talvez torne mais equilibrado, né? O Arias sabe marcar bem também e sabe atacar, obviamente, muito bem. É inteligente para manter posse, para cavar, né, faltas. Ele pega bem na bola também para bater escanteio, faltas. Então, olha, temos à frente aí um caminho bonito e promissor. O que vocês acharam da partida, pessoal? Qual a opinião de vocês? Merecemos a vitória? Teve alguma polêmica? Vocês acham que o Palmeiras vai conseguir segurar essa liderança? Né? Os próximos jogos agora é Vasco fora. Depois temos Mirassol e Botafogo em casa. Hein? E o Allianz já tá para voltar. A grama tá quase boa. Então, entendo que o nosso caminho tá bom. O nosso caminho tá bom aí. A gente tá seguindo os passos corretamente aí. Para chegar onde devemos chegar. Né? E estar pronto quando chegar os confrontos mais difíceis aí da temporada. Né? Ainda falta tempo, mas começa agora, né? O grãozinho se vai colocando agora para lá no fundo a gente poder colher todo, né, tudo que a gente está plantando aqui no início da temporada. Deixa um comentário aí, pessoal. O que vocês acharam da partida? Teve algum problema na opinião de vocês? Vocês mudariam alguém? E o que vocês estão pensando aí pro próximo jogo, né? Vamos vencer o São Paulo? Vai ser difícil? Quem você escalaria? Quero comentários, quero discussão aqui. Sadia, né? Beleza, pessoal? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!